O Senhor Jesus disse que há falsos cristos que enganam as pessoas. Se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo aí, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Amém. Amém. Os pastores e presbíteros dizem que qualquer alegação de que o Senhor veio é falsa e que se o Senhor viesse encarnado, seria um Cristo falso. Sim. Qual é sua base para dizer que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado? Sim. Por favor, fale sobre isso. Você fez uma pergunta importante. A maioria no mundo religioso não ousa investigar o caminho verdadeiro por causa dessa passagem bíblica. Tá bom. Acreditam que a vinda do Senhor encarnado é falsa, que é uma enganação. Mas isso não é arbitrário demais? O que ele diz é verdade. Ele não está errado. O que o Senhor Jesus disse? Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Então, todos vocês acreditam que o Senhor vai retornar? Claro, por que não acreditar? Ansiamos pela vinda do Senhor. Temos ansiado por anos. Estivemos esperando por isso. Se vocês realmente acreditam que o Senhor retornará, então por que não investigam um caminho verdadeiro? Por que não buscam a voz de Deus? Se podem ouvir a voz de Deus, porque temem que cristos falsos vão enganar vocês. Se vocês não acolherem o Senhor porque temem ser enganados por um Cristo falso, isso não seria igual a não comer por medo de engasgar? Uma pessoa assim não é uma virgem tola? Exatamente. Vocês conseguem ver a essência do problema? Os pastores e presbíteros dizem que qualquer alegação de que o Senhor veio é falsa. Então eles acreditam que o Senhor retornará? Eles anseiam pela aparição do Senhor? Muitas pessoas só ouvem o seu pastor, o que é tolice. Não poderão acolher o Senhor. Verdade. Aí você tem razão. Temos sido um pouco tolos. Mas o que os pastores dizem é sensato, então devemos ouvir. É isso. Então vocês acreditam no Senhor ou em seus pastores? No Senhor, é claro. Se vocês acreditam nele, por que se concentram em ouvir seus pastores e presbíteros, ao invés de aceitar e obedecer às palavras do Senhor? O que quer dizer com isso? Pois é. Explique-se. Ouçam o que o Senhor Jesus disse. Se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo aí, não acrediteis. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que de antemão vô-lo tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém. As palavras do Senhor descrevem os cristos falsos? O sinal mais claro de um Cristo falso é que ele engana exibindo grandes milagres e maravilhas. Cristos falsos não têm verdade, então só podem imitar a obra de Deus e enganar mostrando sinais e maravilhas. Certo, amém. Mas as palavras do Senhor não esclarecem também como Cristo voltará? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém. O Filho do Homem virá nos últimos dias. Quem é ele? O Cristo encarnado. Certo. Exatamente. Exatamente. O Filho do Homem significa que ele nascerá de humanos e terá a humanidade normal. Igual ao Senhor Jesus encarnado. Por fora, ele parecia ser uma pessoa normal e comum, mas sua essência era a do Deus encarnado. Sim. Ele expressava a verdade e deu às pessoas o caminho da vida. Amém. Para saber se alguém é Cristo, basta ver se ele expressa a verdade. Isso é verdade. Boa, Eu também isso faz concordo. sentido. Sim, é verdade. Porque então o mundo religioso só fala sobre se proteger contra cristos falsos e não sobre como acolher o Filho do Homem. Isso não é tirar as palavras do Senhor de seu contexto e distorcê-las? Certo.
Isso não é enganar e impedir as pessoas de acolher o Senhor sob o pretexto de se proteger contra cristos falsos? Esse é um dos truques de Satanás. É realmente É um dos mesmo, truques isso de é verdade. Satanás. Sim, muito cruel. Deus Todo-Poderoso veio nos últimos dias não para mostrar maravilhas, mas para expressar a verdade e fazer a obra de julgamento para purificar e salvar as pessoas. Amém. Isso prova que Deus Todo-Poderoso é Cristo dos últimos dias e o Senhor Jesus retornado. Amém. Esta comunhão é tão clara. Você está certo sobre isso. Agora sabemos como discernir o Cristo verdadeiro dos cristos falsos. Os que imitam o Senhor Jesus mostrando sinais e maravilhas são os cristos falsos. Somente aquele que consegue expressar a verdade é o Cristo verdadeiro. Isso. É um método ótimo. É, sim. Como não vimos isso antes? Exatamente. O Senhor Jesus disse que cristos falsos mostram sinais e maravilhas. É uma vergonha que, após ler a Bíblia, por tantos anos nunca entendemos isso. Nós a lemos em vão. Não podemos confiar em noções humanas para investigar o caminho verdadeiro. A chave é saber ouvir a voz de Deus. Entendi. Apocalipse diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Essa afirmação é repetida 7 vezes. A importância dessa afirmação é clara. Eu aceitei Deus Todo-Poderoso porque vi que suas palavras são verdade. Elas têm autoridade e poder. Nenhuma pessoa poderia dizer tal coisa. Por isso determinei que essas são as palavras do Espírito Santo e a voz de Deus. Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado, o que cumpre totalmente sua declaração. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Amém. Amém. O processo de aceitar Deus Todo-Poderoso é o processo de ser conquistado pelas palavras de Deus, de ser julgado e castigado, de ser esclarecido em meio à teimosia e de ver luz na escuridão. Tal processo coloca as pessoas na presença de Deus quando elas leem as palavras dele. Aqueles que não leram a palavra de Deus Todo-Poderoso podem não entender. Eu vou dar um exemplo. Na era da lei do Antigo Testamento, depois das provações de Jó, ele ouviu a voz de Deus. E o que ele disse foi: com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos, pelo que eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ouvir a voz de Deus é assim. Pois Deus é a verdade, o caminho e a vida. Só alguém que pode expressar a verdade e fazer a obra de julgamento é a aparição de Deus. Os que não expressam a verdade e não fazem a obra são cristos falsos. Esse ponto é indisputável. Vocês acham que um Cristo falso pode expressar a verdade? Não. Por que não? Não faço ideia. Não faço ideia. Porque a essência de um Cristo falso é uma personificação de espíritos malignos. Ele não possui nenhuma verdade e certamente não pode expressá-la. Exatamente. Há alguém em todo o mundo religioso que pode expressar a verdade? De forma alguma. Algum humano pode expressar a verdade? Não. De forma alguma. Só o Filho do Homem pode expressar a verdade e fazer a obra de julgamento nos últimos dias. Certo. Os cristos falsos só podem mostrar sinais e maravilhas, heresias e falácias para enganar as pessoas. Satanás não tem verdade e só pode mostrar sinais e maravilhas. Não consegue criar nenhum mosquito, mas ousa personificar Deus e Cristo. É isso que significa ser um Cristo falso. Então podemos discernir entre o Cristo verdadeiro e cristos falsos com base em se eles podem expressar a verdade. Esse princípio é o mais preciso e o mais elevado. Amém. Esse princípio é correto e está alinhado com as palavras do Senhor. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. É isso. Existe apenas um Deus. Ele é o Criador. E o politeísmo é errado. Só Deus pode expressar a verdade, e isso é absoluto. Sim. Deus Todo-Poderoso expressou milhões de palavras. Todas são verdade. E todos foram convencidos.
Então essa não é a aparição e a obra de Deus? Sim. E se não acreditam, leiam as palavras de Deus Todo-Poderoso. Leiam todas as palavras de Deus Todo-Poderoso e serão convencidos. Sim. 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 Deus Todo-Poderoso expressa tanta verdade. E se as pessoas não conseguem ver que isso é aparição e obra de Deus, elas são extremamente tolas. São cegas. Irremediavelmente cegas. Perdidamente cegas. É verdade. Eu realmente estive cego. Todos estivemos cegos. Todos nós. Agora entendo melhor. Para investigar o caminho verdadeiro, a gente só precisa ver se as palavras de Deus Todo-Poderoso são a verdade. Daí a gente pode determinar se o Senhor Jesus retornou. Certo. Essa é a chave para distinguir entre o Cristo verdadeiro e os cristos falsos. Então comecemos a ler a palavra de Deus Todo-Poderoso. Sim, comecemos, Sim, comecemos, por favor.